Hello, pessoal! Estamos aqui novamente para mais um treinamento do nosso projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani. Estamos na trilha Gestão de Gente, né? E hoje vamos praticar a arte de advertir. Importantíssimos para a gente termos uma gestão eficiente na Mitani. Entendeu? Então vamos lá. O que nós já vimos dentro desse projeto de gestão de gente? Primeiro, a sacudida. Nós relembramos lá também, aprendendo a usar o tempo. Reforçamos as técnicas do aprender a aprender. E agora vamos praticar a arte de advertir. Então é o seguinte, primeiro, algumas regras de ouro para você seguir. Primeira regra importantíssima, nunca advertir alguém em público. Faça isso reservadamente. Né? Flagrar a pessoa fazendo a coisa certa, bater palma, né? Dar os parabéns, ótimo, isso pode ser em público. Mas puxar a orelha, advertir a pessoa, tem que ser isolado. Né? Você não pode fazer em público. Outra regra, sempre comece pelos pontos positivos. Ninguém é tão ruim que não tem algum ponto positivo. Então comece pelos pontos positivos da pessoa. Né? Você conhece ela. Sempre fazer uma abordagem de aprendizado. Olha, aconteceu aquela falha e eu preciso conversar com você, com as suas qualidades que tu tem em outros aspectos muito importantes, mas nós queremos aprender para ver o que fazer para não ter reincidência desse problema. Né? Deixe-o à vontade para expor o que pensa sobre o problema. Outra regra, explique as consequências do problema. Importante. Porque às vezes tu chama atenção, mas a consequência não foi explicada. Né? O simples fato de ter feito, por exemplo, uma nota fiscal errada, qual é o problema que acontece? E mexe com tantas pessoas e com tantos processos. Né? Por exemplo, estimule as pessoas a darem sugestões para evitar reincidência. Termine agradecendo pelas dicas e reforçando os pontos positivos dela. Caso o clima não esteja favorável, ou seja, ele está nervoso, tenso, marque a conversa para o outro dia, cedo. Não deixe para a semana e para o mês que vem, aí não vale. No outro dia cedo, oi, tudo bem? Ótimo, vamos continuar o nosso bate-papo lá sobre aquele problema que aconteceu? Pronto. Vamos exercitar. Um exemplo aqui. Um colaborador com mais de 10 anos trabalhando como consultor de vendas numa das nossas lojas da Mitani, tem se destacado como exemplo de conduta no atendimento ao cliente, tem se destacado. É organizado, disciplinado e nunca se atrasa, mas cometeu uma falha. Atendeu um cliente enquanto mastigava um chiclete. Né? Então, olhando para as regras, né, e seguindo as regras de ouro, o que fazer? Chama ele isoladamente. Neste caso, o fulano, você, na última década, é um dos melhores consultores de vendas que nós temos. Inclusive no atendimento aos clientes. Nunca se atrasa, eu não me lembro de ter se atrasado, você é um funcionário muito exemplar. Mas cometeu uma falha, muito provavelmente por um descuido seu, não percebeu. Atendeu um cliente enquanto mastigava um chiclete. Então, como você tem tantas características positivas, como eu já te citei, como que a gente pode
o que pode ser feito para que a gente nunca esqueça de atender um cliente não mascando chiclete. Me dá umas suas dicas. Provavelmente ele vai comentar, puxa vida, eu me distraí, coisa e tal. Então tá, pensa em alguma ideia do que a gente pode fazer que vai servir, inclusive, para os outros colegas nossos. Mas, lembre, você, em função de ser um colaborador exemplar, vai realmente achar uma forma para evitar a reincidência desse problema. Pronto. Muito obrigado pela sua atenção. Então, pessoal, comecei com os pontos positivos, abordei o assunto, o problema, solicitei dicas, né, para o que fazer para evitar a reincidência. Vamos no outro exemplo. Né? Cuidando-se das regras de ouro. Um colaborador completando 1 ano como consultor de venda, 1 ano, né? A sua performance de venda é mediana para boa, está aprendendo. A sua assiduidade é ruim, se atrasa com muita frequência. Não é bom. Cometeu uma falha, faltou na escala de domingo. Tudo bem, ele avisou por WhatsApp no dia anterior que iria faltar em função do aniversário da sogra. Como agir? Do mesma maneira. Chama ele, vem cá fulano, vamos conversar ali lá na minha sala lá. Puxa, você está praticamente completando 1 ano como consultor de vendas. E você tem melhorado, a sua performance de mediana está indo para boa. Puxa, é fantástico, cara. Eu tenho certeza que mais alguns meses você vai estar com uma performance muito boa. Um problema é que a sua assiduidade não é boa, de vez em quando você se atrasa. E o pior, você faltou na escala de domingo. A consequência disso foi eu correr, ter que achar alguém. Veio uma pessoa te substituir, ela teve que fazer um marabalismo lá na família dela para estar aqui presente. Você avisou muito em cima da hora, quer dizer, no dia anterior. Mas eu gostaria que, em função da tua performance estar melhorando aqui na empresa, que você achasse maneiras, né, descobrisse formas e me contasse depois como fazer para melhorar a sua assiduidade e, principalmente, não avisar em cima da hora que tem um problema e não poderá vir na escala. Confio em você muito, cara, pelo fato de você estar crescendo aqui na empresa. Muito obrigado. Viu? O que eu fiz? Comecei pelo ponto positivo, apesar dele estar em evolução. Falei do que se tratava, falei da consequência que acabou incomodando a vida de outra pessoa e terminei falando que acreditava muito em função da performance que estava melhorando dele. Vamos para outro exemplo. As regras de ouro são as mesmas. Mas olha só isso aqui. Um colaborador com mais de 15 anos como consultor de vendas. A sua performance de venda era excelente. A sua assiduidade é muito boa, não falta e nem se atrasa. Um exemplo no segmento de processo. Não comete falhas, não comete erros. Né? Porém, a sua conduta perante os colegas é muito ruim. Ou seja, com gozação, apelidos, pegação no pé, etc, etc, criando um clima péssimo para a loja, contaminando todo o ambiente da loja. Isto foi um fato verídico na nossa empresa, há pouco tempo atrás. Como agir? Então vamos nessa situação, né? Como agir? Né? Primeiro é o seguinte, temos que entender que nós criamos o próprio monstro, né? E agora temos que ver como fazer para domesticar. Então, vamos lá. Algumas dicas que eu vou passar para vocês daqui para frente, como lidar com essa situação aí do monstro, né?
Antes, eu quero dar mais alguns exemplos que devem, quando o gestor deve praticar a arte de advertir. Atrasos e faltas, corrigir erros por falta de atenção, existir a falta de autorresponsabilidade do colaborador, existir erros por falta de cumprimento dos processos ou por vícios. Muito importante, o gestor nunca deve refazer fazer as tarefas no lugar deles. Com relação ao nosso problema lá da pessoa gerando conflito, né? O nosso monstrinho lá, o nosso monstro, né? Dicas. Ataque este problema no início, enquanto o monstro está pequenininho. Não deixe ele crescer. Esteja o máximo de tempo possível na loja. Nunca terceirizar a tarefa de advertir. Nunca apadrinhar ou tratar todos. Nunca apadrinhar, tratar todos da mesma forma, óbvio. Continuamos as dicas, como atacar o monstro, né? Dicas. Evite deixá-lo na loja sem a sua presença. Às vezes não dá, né? Abordá-lo toda vez que souber algo. Mostra que tu está atento. Capitalizar na capacidade de crescimento dele na companhia. Chega aí, olha, cara, mediante a sua performance fantástica, mediante a tua isenção de falhas no processo, você pode crescer aqui na companhia, galgar outros cargos. Só tem que melhorar esse lado no relacionamento com seus colegas, cara, né? Deixa claro para ele que ele tem chance na companhia. Feedback diário sobre a tua performance. No outro dia, o cara bateu meta, parabéns, excelente. Isso te dá também, a chance de puxar a orelha também, né? Não transfira para outra loja. O monstro é seu. Um erro muito comum da gestão. Estou com um problema, eu transfiro para outro lugar. Você não está resolvendo o problema da sua empresa. Você está transferindo. Lembra-se, o monstro é seu. Não abra mão do seu papel de gerente. Não abra mão. Continuamos com o monstro, né? Acompanhe de perto. Esteja atento aos acontecimentos. Às vezes, pessoas de destaque acabam gerando ciúmes entre os colegas. Acontece. É muito comum o gestor provocar uma competição entre os colegas da equipe, mas se não for bem feita, gera conflitos. Se o gestor estiver atento, interagindo com a equipe, ou seja, um bom relacionamento, tratando qualquer desvio, por menor que seja, é bem capaz de descobrir que o monstro não é tão feio assim. Não foi o caso nosso, né? Na realidade o monstro era feio mesmo, mas pode acontecer da gente estar bitolando a pessoa, né? já rotulando uma pessoa, né? E na realidade, se tu for a fundo, de repente, não é um monstro, né? É tão feio. Então, pessoal, nós já vimos aqui, transformando líderes em gestores de gente, em treinadores da sua equipe, em servidores. Nós passamos pela sacudida, né, para ver como é que eu faço para eliminar parte dos vícios do passado, né, do feitor, do estilo. Do feitor não tem muito, mas alguns ainda existem, hein? Mas do técnico autocrático, do cobrador, como é só sacudindo mesmo, né, entendendo qual é o gap que eu tenho para ser um líder servidor, treinador da equipe. Reforçando mais uma vez, eu só vou conseguir fazer isso se eu usar muito bem o meu tempo. E vocês já sabem, né? Com agenda e com DNA. Eu só vou me transformar num líder, servidor, treinador, se eu aprender a treinar a equipe, com as técnicas que já estão bem exploradas nesse treinamento do GEM, Gestão Eficiente Metânia. Com duas formas, o construtivismo e o toque de emoção. E agora passamos pela arte de advertir. Importantíssima. Então, pessoal, a aula de hoje da arte de advertir está
está terminando. A próxima aula de gestão de gente, do projeto GEM, Gestão Eficiente e Imitante, será combatendo a 9ª perda do Lean, com apreciação. Tudo bem? Até lá!